Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a integral de y menos x dx mais x ao quadrado y dy ao longo da curva C, representada pela equação y ao quadrado igual a x ao cubo de e segue na sequência um par de pontos, de 1 e menos 1 até 1 e 1. No primeiro momento, para podermos realizar a integração de linha neste formato, que é o diferencial, nós vamos destacar aqui a equação dada com x ao cubo sendo igual a y ao quadrado. E nós vamos optar por isolar x. E ao fazê-lo, elevamos o primeiro membro a 1/3, justamente para simplificar essa potência. E ao fazê-lo no primeiro membro, temos que fazer também no segundo membro. Quando realizamos o cálculo correspondente, vamos obter x, que vai ser igual a y elevado a 2 vezes 1/3, simplesmente 2/3. Vamos lembrar aqui alguns modelos matemáticos que vão nos auxiliar já na sequência. Por exemplo, nós temos uma função u sendo representada por y elevado a n. Sua derivada, u', pode ser expressa por y elevado a n menos 1 e vezes o n. Nós temos também a integral de uma função u elevado a n du, que será igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, e mais uma constante c de integração. Então, como nós, para substituirmos, precisamos de x isolado, e nós já fizemos isto, foi a opção do professor, precisaremos também de dx. E a derivada de x será 1 dx, igual a derivada de y elevado a 2/3, vai ser y elevado a n menos 1 vezes n, ou n vezes y elevado a n menos 1. Então, como n é 2/3, vamos escrevê-lo aqui, 2/3, que multiplica y elevado a 2/3 menos 1. E 2/3 menos 1 vai gerar 3 vezes 1, 3, 2 menos 3, menos 1 sobre 3. Ou menos 1/3. Como derivamos y, então, dy. E agora, cabe a nós realizar a substituição, ou as substituições. Como nós temos a integração ao longo da curva, dada por y menos o x. E os x nós já sabemos que é dado por y elevado a 2/3. Multiplicando dx, e dx nós já verificamos que será 2/3, que multiplica y elevado a menos 1/3 dy. E mais x ao quadrado. Então, o nosso x aqui, representado por y elevado a 2/3, é elevado ao quadrado também, vezes y dy. Agora nos cabe realizar alguma manipulação algébrica para chegar até a integração. Então, a integral ao longo da curva vai ser representada por, distribuindo-se 2/3 y elevado a menos 1/3, tanto por y como por y elevado a 2/3, vamos obter, no primeiro caso, 2/3, vezes y elevado a menos 1/3. E vezes o y elevado a 1, menos 2/3, vezes y elevado a menos 1/3, e vezes y elevado a 2/3. E preservamos dy um pouco mais, aonde já está. Mas nós temos também y elevado a 2/3 elevado ao quadrado. Mantemos y e multiplicamos os expoentes. 2 vezes 2/3 gerará 4/3, ou 4 sobre 3, e vezes y elevado a 1, dy. Agora podemos continuar as simplificações com a integral e faremos o seguinte, vamos colocar em evidência dy e já estabelecer aqui a substituição ou o destaque do intervalo, de menos 1 até 1 para y. Então nós temos de menos 1 até o número 1. 2/3 nós preservamos, vezes y elevado a. Veja que nós temos a multiplicação de mesma base, vamos preservar a base y
e somar os expoentes, ou seja, menos 1/3 mais o número 1. E menos 2/3 novamente, vezes y, menos 1/3 mais 2/3, que vai gerar 1/3. Então, podemos já colocar 1/3. Colocando o dy em evidência, nós vamos ter, então, mais y elevado a 4/3 mais 1. Então, vamos colocar aqui 4/3 e mais o número 1, que veio desta expressão aqui. Tudo multiplicando dy. Continuando, então, mais um pouquinho a integral de menos 1 até 1 virado, e nós fazemos, então, 2/3 que multiplica. E nós temos y elevado a menos 1/3 mais 1, 3 vezes 1, 3. 3 menos 1 resultará em y elevado a 2/3. Menos 2/3 novamente. E o y elevado a 1/3. E mais y elevado a 3 vezes 1, 3. 4 mais 3 gerará 7/3, ou 7/3. dy. E agora vamos para as integrações. Para realizar a integração ou as integrações, nós já podemos distribuir o símbolo de integração em cada uma das 3 parcelas, bem como dy, e depois fazer as integrais. Nós vamos aproveitar também e escrever tanto 2/3 da primeira parcela como da segunda parcela fora do sinal de integração. Então, continuando o nosso cálculo, nós vamos obter. Então, vamos gerar um pouco mais de espaço aqui. E continuando. Então, 2/3, que multiplica a integral de menos 1 até 1 para a primeira parcela, que será y elevado a 2/3. Isto dy, acompanhando-o. Menos 2/3 também, vezes a integral de menos 1 até 1 para y elevado a 1/3 dy. E mais a integral de menos 1 até 1, y elevado a 7/3 dy. E agora, realizando a integração, veja que nós destacamos inicialmente aqui uma integral que seria útil para nós, que é justamente a integral de u elevado a n du, que representamos por u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E nas 3 parcelas nós temos o nosso u como sendo y, y e y, com expoentes diferentes. No primeiro caso, 2/3, depois 1/3 e na sequência 7/3. Então, o resultado vai ser 2/3, que multiplica u, no caso y, elevado a 2/3 mais 1. Então, aqui 2/3 mais 1, sobre 2/3 mais 1, que já podemos resolver. Então, nós temos 2/3 mais 1, que virá de fazermos 3 vezes 1, 3, mais 2, 5 sobre 3. Então, aqui nós temos 5/3. Menos 2/3, que multiplica nosso u é y. Então, será u elevado a n mais 1, que é 1/3 mais 1. Sobre 1/3 mais 1, que também vamos destacar aqui 1/3. Mais 1 vai ser igual a 3 vezes 1, 3, mais 1, 4/3. Então, aqui sobre 4/3. E, finalmente, mais y elevado a 7/3 mais 1. Sobre 3 vezes 1, 3, mais 7, 10/3. E no intervalo que vai de menos 1 até o número 1. Então, agora nós podemos já ajustar esta escrita para o modo que nos seja possível realizar depois a aplicação do teorema fundamental do cálculo. E nós vamos fazer isso, então, na sequência. Na reescrita da expressão, veja que nós temos 2/3 vezes y elevado a 2/3 mais 1 sobre 5/3. Nós vamos preservar aqui 2/3 e multiplicar por 5/3 já invertendo, ou seja, escrevendo-o como sendo 3 sobre 5. Então, faremos esta escrita. Vamos lá, então? Fazendo isto.
Preservamos, como já foi dito, o 2/3. E multiplicamos por 3 sobre 5, ou 3/5. Multiplicando por y elevado a 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, já sabemos que é 5/3. Menos 2/3 vezes, também invertemos 4/3, obtendo-se 3/4, vezes y elevado a 4/3. E mais, finalmente, invertendo-se 10/3, vamos ter 3/10, multiplicando y elevado a 10/3, no intervalo de menos 1 até 1. Podemos simplificar 3 com 3, 3 com 3 novamente, e preservamos a última parcela, gerando então, vejam só, 2/5, que multiplica y elevado a 5/3, menos 2/4 pode ser simplificado dividindo-se numerador e denominador por 2. Logo, vamos ter y elevado a 4/3 sobre 2. E, na sequência ainda, mais 3/10, que multiplica y elevado a 10/3 no intervalo de menos 1 até 1. Nós vamos só reescrever essa expressão aqui. E, na sequência, aplicar o teorema fundamental do cálculo. Vamos lá, então? Então, na reescrita, lembrando, a nossa expressão era dada por 2/5, y elevado a 5/3, e menos o y elevado a 4/3, e aqui sobre 2. E, finalmente, mais 3/10, com y elevado a 10/3, no intervalo de menos 1 até 1. Então, é precisamente esta expressão que nós repetimos. Ok? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos aplicar o que é chamado de teorema fundamental do cálculo, que nos diz o seguinte: se nós tivermos uma expressão, ou seja, uma integral, de uma função, vou colocar aqui dy, no intervalo que vai de a até b, nós podemos representar essa integral como sendo f de b menos f de a. Então, o b é o nosso extremo superior, ou seja, o número 1, e o a, o inferior, que é o menos 1. Fazendo, então, as substituições no f de b, f de 1, f de a, f de menos 1. Então, vamos substituir tanto 1 como menos 1. Na sequência, vamos ter, então, 2/5, que multiplica y, no caso 1, elevado a 5/3, menos, nós temos aqui 1 elevado a 4/3, e aqui sobre 2, e mais 3/10, que multiplica 1 elevado a 10/3. Isto tudo aqui constitui-se o nosso f de b. Agora vamos fazer a representação para f de a. Então, menos de f de a, nós vamos ter, então, os mesmos 2/5, que multiplica menos 1 elevado a 5/3, menos, e nós temos menos 1 elevado a 4/3, sobre 2, e mais 3/10, que multiplica 1 negativo, então vamos pôr aqui menos 1, elevado a 10/3, então 10/3. Pronto. E agora nós vamos só realizar os cálculos correspondentes. Nós temos 2/5 que multiplica 1 elevado a 5/3, que é o próprio número 1. Logo, preservamos os 2/5. Menos, o mesmo ocorre com 1/2. O mesmo acontecendo com o 3/10. Então, mais 3 sobre 10. Menos, e aí nós temos a parte que trata do f de a. Já destacamos aqui. Com os valores. E nós temos menos 1 elevado a 5/3, lembrando que 5 é o expoente. Logo, menos 1 continuará com o seu sinal. E menos 1 vezes 2/5 gerará menos 2/5. Nós temos aqui menos 1, que é elevado à quarta, gerando mais 1.
mais com menos, então é menos 1 sobre 2. E finalmente nós temos menos 1 que vai ser elevado à décima, gerando mais 1 vezes 3, mais 3 sobre 10. Levando em conta estas regras decinais, nós vamos ter então 2 quintos menos 1 meio e mais 3 décimos. Menos e menos, mais 2 quintos. Menos e menos, mais 1 meio. E menos e mais, menos 3 décimos. E podemos simplificar. Menos 1 meio com mais 1 meio, 0. Mais 3 décimos com menos 3 décimos, 0 também. Restando então 2 quintos mais 2 quintos. Então nós temos 2 quintos e 2 quintos que vamos somar, cuja soma nos levará ao resultado 2 mais 2, 4 sobre 5. Ok, galera? E com esse resultado nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!